Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de David ben Ishai. Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens, é como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Versículo 5. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos que não são reunidos com as mãos. Versículo 7. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou cabo de madeira de lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Os valentes de Davi. Versículo 8. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Basebete, Otaquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo, entre aspas, os três. E armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Versículo 9. Depois ele, Alazar ben Dodo, Eleazar filho de Dodô, neto de Arroche, Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Versículo 10. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Versículo 12. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Versículo 13. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, entre aspas, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim, dos gigantes. Versículo 14. Nessa época Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou, Versículo 17. Que me livre Yahvé de beber desta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se a beber daquela água.
Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Versículo 18. Abissai, irmão de Joabe, e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto, entre aspas, os 3. Versículo 19. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto, entre aspas, os 3. Versículo 20. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e no tempo da neve desceu numa caverna e matou um leão. Versículo 21. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Versículo 22. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Versículo 23. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Versículo 24. Entre aspas, os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Ebiezer, de Anatote, Mebunai, de Assute, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Metafate. Versículo 29. Elebe, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benai de Piratom, Idai dos ribeiros de Gaás, Avi Alvon, o Arvatita, Asmavete de Baurim. Versículo 32. Eliaba de Xalbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Chama, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, o escudeiro de Ioave ben Tisseruiá, Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o Itita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2 Samuel, capítulo 23. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista. As últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes, ainda mais as de um rei com tantas experiências vividas com Yahvé. Davi deixa para a história e posteridade um salmo que muito se assemelha à última bênção de Jacó, entre parênteses, Israel, aos seus filhos e descendentes, Gênesis 49. Este salmo pode ser compreendido como o último testamento profético de Davi, composto na época das suas derradeiras orientações e advertências ao seu filho Salomão, 1 Reis 2, 1-10. A essa altura da vida, Davi tinha plena consciência que o Espírito de Deus estava vivendo em seu coração e o capacitava a falar debaixo da direção do Senhor. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. 2 Timóteo 3,16 está da seguinte forma: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver.
a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. 2 Pedro 1:21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Voltando no comentário, em hebraico a expressão neum, entre aspas, palavra, tem o sentido de, entre aspas, inspiração. E aqui, particularmente, a ideia de, entre aspas, mensagem profética, como foram os oráculos de Agur, Provérbios 30, versículo 1. Feliz é a pessoa que chega à conclusão de que é do Espírito Santo que procedem as melhores palavras de vida. Mateus 10:20, João 14:26. Davi teve uma pré-visão da pessoa do Messias em Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Em rápidas e vívidas pinceladas, Davi retrata o rei teocrático que se concretizará no império do seu mais expressivo descendente, Jesus Cristo. Essa declaração profética, versículo 3 que nós lemos, complementa aquela de 7, 12, 16 e prenuncia as de Isaías 9, 7, 11, 1 ao 5, Jeremias 23, 5, 6, 33, 15, 16 e Zacarias 9, 9.